Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Incor. Experiência que faz história. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado. O ponto de vista de hoje recebe o secretário de Tributação do Rio Grande do Norte, Carlos Eduardo Xavier. Ele vai nos falar sobre como recebeu e como andam as finanças do nosso Estado. E vai falar também sobre as últimas ações do governo no sentido de procurar dinamizar ainda mais a nossa economia. Mas antes eu quero mandar um abraço para alguns amigos telespectadores. Itamar Manso Maciel, Sérgio Freire, Esquiavo Álvares, Arimar Filho, Marcelo Queiroz, Amaro Salles e Zé Camelo. Meu amigo Cadu Xavier. Cadu, porque a gente já se conhece. Já virou nome, né, Já virou nome. Você é amigo já de algum tempo, de modo que você vai me permitir chamá-lo de Cadu. Claro, fica à vontade. Quero agradecer, porque você com tantas atividades, tantas preocupações, você que tem sido um secretário reconhecido como operoso, que busca soluções, você encontrou um tempinho para passar 30 minutos com a gente, dando essa entrevista, que eu tenho certeza você, telespectador, vai gostar muito de assistir. Um jovem secretário empenhado em fazer que as coisas funcionem. Cadu, renova os agradecimentos que você aceitou esse convite. Eu quem agradeço, Nelson, ter a oportunidade aqui de estar conversando com você sobre a nossa realidade do nosso Estado, né? Como a gente encontrou esse Estado e como a gente espera entregar esse Estado em 2022. Vai ser um prazer conversar com você e com os telespectadores, tão seleto grupo de telespectadores do seu programa. Cadu, a propósito, como é que você encontrou mesmo as finanças do Estado quando você assumiu a sua secretaria, que é uma secretaria emblemática, trata de assuntos realmente importantíssimos. Como é que você encontrou as finanças do Estado? Nelson, o grupo econômico, né, do governo da professora Fátima Bezerra, nós começamos a trabalhar logo depois das eleições, né? Eu fiz parte da comissão de transição, eu sou servidor público estadual, sou auditor fiscal, então já vinha muito incomodado com tudo que estava acontecendo, com atraso de salários, né? Então a gente participou da equipe de transição e começou a ter um retrato mais de dentro, né, das finanças estaduais. Para você ter uma ideia, a gente assumiu o governo dia 2 de janeiro com 3 milhões de reais no caixa e com um passivo de 2,6 bilhões de reais, né, com fornecedores, com servidores e também com instituições financeiras. Então, era um quadro de calamidade. Por isso que a gente orientou, nós, a equipe econômica do governo, nós orientamos a governadora a decretar a calamidade financeira porque não havia outra saída. Esse foi o quadro que nós encontramos quando assumimos o governo. Um quadro realmente muito preocupante. E hoje, qual o atual quadro fiscal do nosso Estado? Nelson, mediante esse diagnóstico, né, que a gente encontrou essa situação, a questão é básica, como as contas das nossas casas, né? Quando você tem as despesas maior do que as receitas, você não tem outro caminho que seja segurar o crescimento dessas despesas e fazer com que as receitas do Estado cresçam. Esse é o nosso grande desafio, né, fazer com que as receitas cresçam, e a gente não pode deixar as despesas do nosso Estado crescerem, né? E a governadora, mediante toda a campanha que ela fez, o grande desafio é fazer essas receitas crescerem sem propor novos impostos, aumento de impostos para a sociedade. Esse é o nosso grande desafio atualmente na pasta, né? Você fez um planejamento inicial, colocando ordem na casa, ordem nas contas, e como é seu planejamento para o futuro? Você, os próximos 3 anos e meio de governo de Fátima Bezerra.
Nelson, a gente, nessa integração que eu citei, junto com o secretário de Planejamento, o Aldemir Freire, e com a secretária de Administração, a Virgínia, a gente precisa conter essas despesas e aí na minha pasta a gente precisa incrementar as receitas do Estado. Qual é o caminho que eu propus ao assumir a secretaria? A gente combater a sonegação fiscal, né, e promover um ambiente, com isso, promover um ambiente de concorrência leal entre os contribuintes do Estado. O que eu quero dizer? Eu não quero que aquele que paga passe a pagar mais. Eu quero fazer com aqueles que não estão pagando passem a pagar, o Estado arrecade mais e haja um ambiente de competição entre os contribuintes que seja equitativo, assim, que as pessoas compitam na mesma condição, que nenhum contribuinte que não está pagando seus impostos, obviamente ele vai ter preços mais atrativos do que aquele que paga seus impostos em dia. Então esse é o plano da gente, a gente vem desempenhando, a arrecadação de ICMS, ela vem numa recuperação interessante, né? Mas a gente precisa casar esse crescimento da arrecadação de ICMS com também a arrecadação do FPE, que é o grande desafio hoje, fazer essas receitas que a gente recebe da União, que elas cresçam. Isso depende do crescimento da economia, que a gente trabalhou com uma previsão, né, lá no nosso planejamento lá atrás, de um crescimento econômico moderado, mas a gente vem sendo surpreendido agora, nos primeiros meses, com uma retração, que a gente não contava no nosso planejamento. Então essa é a nossa maior dificuldade agora, no segundo semestre, é que esse quadro de retração da economia ele não se mantenha. Se ele se mantiver, aí vai complicar muito todo o planejamento que a gente fez para o ano de 2019. Dentro desse planejamento, como é que fica a questão dos royalties? Os royalties de petróleo, a gente teve uma boa novidade, né, agora no primeiro semestre, que foi a venda, né, dos campos maduros aqui do Estado. A maioria dos campos de petróleo aqui do Estado já se encontram num estágio de maturidade. Com isso, a Petrobras não estava mais investindo, foi uma realidade que nos últimos anos ela se apresentou para o Rio Grande do Norte, o desinvestimento, né, da Petrobras aqui no Estado, o valor desses royalties diminuíram. Então, com novas empresas, com o setor privado atuando nesse setor, a gente imagina que as receitas de royalties vão crescer. E isso vai ajudar muito na gestão fiscal do nosso Estado. Como é que estão sendo conduzidos, Cadu, os acordos com as empresas daqui? Isso talvez tenha surpreendido muito o setor produtivo com a forma como a gente vem tratando com os diversos setores produtivos da nossa economia, né? A gente tem sido muito abertos, tanto a tributação, planejamento, a administração, a própria governadora, nós recebemos quase que diariamente possíveis investidores aqui no Estado e a gente está tratando com o setor produtivo de forma totalmente transparente e aberta, né? Tem sido um relacionamento muito bom, a gente tem nesse ambiente conseguindo trazer um ambiente de segurança jurídica para quem quer investir aqui no Estado, que é a situação, a condição básica para você investir em algum Estado, é você ter segurança de que aqueles contratos que você firmou, que eles vão ser cumpridos, que você não vai ser surpreendido no futuro com nenhuma mudança de cenário. Então a gente tem tentado trazer novas empresas para cá, fazer com que nossos empresários voltem a investir aqui no Estado, para que com isso a economia do Estado cresça e a arrecadação do Estado também cresça. Essa é a fórmula que a gente encontrou para tentar virar esse cenário de estagnação da economia aqui no Estado. Nesse trabalho todo que você está fazendo, no caso de indústrias, por exemplo, como é que se situa o chamado PROAD? Isso, Nelson. A gente vai apresentar, né, para a Fierne um novo modelo baseado em estados vizinhos, né, modelos que deram certo em estados vizinhos. A gente está chamando isso de modernização do PROAD. A gente está tratando isso de forma totalmente transparente. Vamos apresentar para os empresários que atualmente são beneficiários do programa, para tentar fazer com que esse PROAD, esse novo programa de fomento à indústria, ele de fato se reverta em geração de empregos, em criação que a gente consiga trazer novos investimentos aqui para o Estado e fazer, como eu disse, a economia do Estado crescer, que é o que todo mundo
todo mundo quer no nosso governo é fazer com que a gente vire esse cenário de estagnação que a gente se encontra hoje. Desde o primeiro momento que você assumiu a secretaria, a gente que acompanha, a gente percebeu sua preocupação com a atividade econômica, que eu considero a mais importante do Estado, que é o turismo. Eu queria saber como é que foi sua luta, no sentido de conseguir diminuir a alíquota do QAV, do querosene de aviação. Foi outro diagnóstico, Nelson, que a gente chegou na época da transição, né? A partir da comissão de transição, nós iniciamos uma força-tarefa, um trabalho integrado, junto com a Secretaria de Turismo, com a secretária Ana Maria, junto com o secretário de Desenvolvimento, com o Jaime Calado, e a gente fez um tour, né, nas empresas, nas companhias aéreas, inserimos nesse contexto também, nessa discussão, a própria Inframérica, que é um terceiro interessado nessa questão, que é a empresa que hoje administra o nosso aeroporto, e a gente conseguiu construir um novo decreto, né, com uma nova redução do ICMS do QAV, que é um cenário que está posto em todo o país, né? Então a gente está chegando um pouco atrasado, mas estamos chegando nesse cenário de propor uma redução, sim, mas com o comprometimento das companhias aéreas para ter acesso a essa nova redução, eles terem que incrementar os voos aqui para o Estado. Criamos, esse decreto foi assinado pela governadora na semana passada, fizemos o lançamento, já temos 2 voos anunciados pela Azul, né, um novo voo para Campinas, um para Belo Horizonte. A Gol deu entrada ontem na Secretaria de Tributação para aderir ao regime especial, também vai lançar novos voos, e a Latam da mesma forma. O nosso diagnóstico é que nós precisamos, como você falou, o turismo é o nosso principal potencial econômico. Então é fundamental que o Estado faça a sua parte e dê condições para que a gente retome a posição que nós tínhamos no cenário nacional no turismo há alguns anos. Além da questão do QAV, no seu ponto de vista, que outras atividades o governo precisará fazer para dinamizar o turismo? Primeira coisa a gente já está fazendo, que é a questão da segurança, né? A segurança pública é fundamental para que, se a pessoa que está em outras cidades do país ou mesmo em outro país, elas tenham tranquilidade em escolher o Rio Grande do Norte como destino das suas viagens. Então, é fundamental a pauta da segurança pública, é fundamental, estive essa semana reunido com a secretária de Turismo, que está fazendo um belíssimo trabalho, com empresas para viabilizar o Museu da Rampa. A gente tem essa história da Segunda Guerra Mundial aqui, do papel do Rio Grande do Norte na Segunda Guerra Mundial, que é muito interessante para atrair turismo internacional. Então, essas são as formas que a gente pensa de incrementar o turismo e fazer com que gere mais emprego e renda aqui dentro do Estado. Perfeito. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O Laboratório DNA Center, líder em diagnósticos no Rio Grande do Norte, dispõe de mais uma unidade para você, desta vez na Avenida Roberto Freire. Espaço amplo, convidativo e com a excelência no atendimento que você já conhece. Sala de coleta e de repouso pensadas para o seu conforto. Espaço Kids para os pequenos e, claro, a confiança no resultado. Avenida Roberto Freire, 943, Capim Macio. Saiba mais pelo telefone 4007-2595. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem a melhor equipe de cardiologia da cidade e também oferece serviços noutras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro, na Promater e no Hospital Rio Grande. E nós voltamos à nossa entrevista com Cadu Xavier, secretário de Tributação. Cadu, como é que foi o embate da sua secretaria, do nosso governo, com o CONFAS, para conseguir esse resultado do QAV? Nelson, a gente, desde o início do ano, partindo daquele diagnóstico que a gente precisava mudar o acordo com as companhias aéreas, nós iniciamos uma discussão dentro do CONFAS para a gente fazer a adesão à cláusula do convênio que permite a gente modular essa alíquota do ICMS do querosene de aviação de acordo com os interesses do Estado. A gente teve negado os pedidos reiteradamente na primeira reunião, na segunda e na terceira reunião. Na terceira reunião, nós travamos o CONFAS, dissemos nada foi mais aprovado, né? Voltamos para Natal e decidimos, em conjunto com a nossa PGE, que iríamos entrar com uma ação para tentar aderir a essa cláusula judicialmente. Ao juntar a documentação, a gente percebeu que ano passado, ainda na gestão anterior, havia uma adesão nossa, do Rio Grande do Norte, havia uma versão do convênio que foi publicada citando o Rio Grande do Norte como um dos estados signatários dessa cláusula, e posteriormente a gente tinha sido retirado. Ao perceber isso, nós entramos em contato com a Secretaria de Fazenda, com a Secretaria do CONFAS, pedindo as atas das reuniões. E eles mandaram os áudios e nós percebemos que havia registro da adesão do Rio Grande do Norte e não havia registro da exclusão. Então, nós entramos com um requerimento junto ao CONFAS para eles corrigirem esse convênio. Eles fizeram a correção, fizeram a republicação e nós hoje somos signatários dessa cláusula que nos permitiu fazer esse novo decreto que a gente publicou na semana passada. Então, assim, foi um período muito desgastante, mas com muito empenho, e a gente detectou esse erro deles lá e conseguiu aderir, e hoje conseguiu dar essa condição melhor para o nosso acordo com as companhias aéreas. Eu quero, inclusive, dar esse depoimento que a gente acompanha, esse seu trabalho, seu empenho, que foi fundamental para que o resultado pudesse acontecer. O que é que você pensa da guerra fiscal? Nelson, olha, a gente está num cenário hoje, estamos inseridos num cenário hoje de uma possibilidade de uma reforma tributária, né? Que ela vem, um dos pilares dela é acabar com essa guerra fiscal. Só que a gente não pode deixar de levar em consideração que há no país, o Brasil é um país continental, né? Nós temos realidades regionais que são completamente distintas. Você não pode comparar a situação do Nordeste com a situação do Sul e do Sudeste. Então, nesse novo modelo tributário, tem que haver alguma forma de compensar essas diferenças entre regionais, né? E é isso que a gente está propondo lá no CONCEFAS, que é o Conselho de Secretários de Fazenda, é que toda e qualquer reforma tributária ela tenha como uma das suas premissas a compensação entre essas diferenças regionais do país, que é o que acaba gerando essa guerra fiscal que está posta aí há anos, né? Que as empresas do Norte, os estados do Norte e do Nordeste, abrem mão de receita para atrair empresas para cá que por natureza, elas estariam mais próximas dos grandes centros consumidores, que é o Sul e Sudeste do país. Então, assim, a guerra fiscal, ela, ao longo dos anos, foi uma forma dos estados mais pobres atrair empresas para esses estados. E hoje, com um cenário de uma reforma tributária, tudo bem, a gente acaba com a guerra fiscal, mas há que haver uma compensação para essas diferenças regionais entre os países, senão a gente perde competitividade. Sem dúvida, senão vai agravar imensamente esse gap que existe realmente entre estados nordestinos e estados do sul do Brasil. Agora, qual é o seu olhar sobre as pequenas e microempresas do Rio Grande do Norte? Eu acho que são os grandes catalisadores do desenvolvimento, né? A gente tem hoje um projeto da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, está no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento. Há um compromisso da governadora da gente fazer publicar essa lei, mandar para a Assembleia esse projeto de lei
Ainda esse ano, né, a gente vai mandar isso, mas o papel das micro e pequenas empresas é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, e ainda mais num estado como o nosso aqui, a gente tem que fomentar, sim, essas empresas. Essa lei geral está sendo muito aguardada pelo pequeno, pelo médio empresário do Estado. Eu desejo que, de fato, haja uma celeridade para que isso realmente possa acontecer no menor espaço de tempo possível. Com certeza vai acontecer. Vai sim. Agora, uma coisa que eu queria... O imposto antecipado, que é cobrado em algumas secretarias, isso acontece em todos os estados brasileiros ou em alguns apenas? Olha, Nelson, alguns estados fazem essa cobrança, né? O imposto antecipado, a gente cobra um imposto na entrada da mercadoria aqui no estado, né? Infelizmente, o nosso estado, até por tudo que a gente já conversou aqui, é um estado hoje eminentemente consumidor, né? Então, foi uma forma que foi encontrada ao longo dos anos de você garantir o pagamento do ICMS já na entrada da mercadoria aqui no estado. Alguns outros estados fazem isso também, não são todos, mas é uma questão que está posta, assim, é uma fonte de receita hoje muito importante para o nosso estado. A gente fala aí em torno de 60 e poucos milhões mês, né? Isso só no dia 25, que são as empresas que são credenciadas pagam. Então, assim, para a gente é difícil abrir mão disso nesse momento, até pelo cenário de calamidade financeira que nós vivemos hoje. Sem dúvida. O que é e como funciona a Nota Potiguar? Nossa, esse programa é o nosso xodó, né? A gente tem muito orgulho de ter acreditado no programa, né? Tanto eu quanto a governadora. A gente, desde que eu apresentei para ela, esse programa nasceu dentro da Secretaria de Tributação, o aplicativo foi desenvolvido lá dentro. É um programa que eu julgo que todos ganham, né? Óbvio que ele tem um viés arrecadatório, né, que é o principal viés, até pela nossa, voltando, mas até nossa situação fiscal hoje, mas ele é muito bom para os empresários, naquele contexto de combate à concorrência desleal. A gente tira muita gente da informalidade, né? Hoje há uma realidade de muita informalidade na nossa economia. Por exemplo, setores de bares e restaurantes, eu fiquei estupefato ao participar de um evento da Abracel e quando falaram em 65% de informalidade no setor. Então, a Nota Potiguar, ela traz esse viés, ela é muito boa para o cidadão, porque a gente está dando recompensa, a gente dá oportunidade de desconto no IPVA, a gente dá desconto, dá possibilidade de participação em sorteios. Nesse primeiro momento, ingressos para futebol, mas a governadora, eu tenho um compromisso com ela de incluir também a cultura nesse cenário e também é muito bom para aquelas instituições filantrópicas que tanto precisam de recursos e que esses recursos vão chegar a essas instituições. Nós temos hoje mais de 50 mil usuários cadastrados em um mês, menos de um mês da campanha, então é um sucesso. Eu faço aqui, fazendo uma propaganda, pequena propaganda, né, que os telespectadores façam o download do aplicativo na Apple Store ou na Google Play. O nome do aplicativo é Nota Potiguar. Faça o cadastro e comece a pedir o CPF na nota em suas aquisições aqui no estado. Que beleza! Você que está acompanhando a gente, realmente é uma solicitação que faz muito sentido do nosso secretário, Cadu Xavier. Cadu, há muito tempo se fala no Pacto Federativo. Óbvio que dentro do Pacto Federativo está inserida a reforma tributária e fiscal. Você acha que isso vai realmente acontecer? Nelson, olha, a leitura que nós fazemos dentro do Concefaz, né, é que nunca esteve tão perto de acontecer uma reforma tributária. Nós não somos contra, eu acho que é preciso simplificar o sistema tributário nacional, mas nós não podemos abrir mão de certas premissas, né? Nós não podemos abrir mão da questão das diferenças regionais, que eu acabei de citar aqui. Nós não podemos abrir mão da autonomia dos estados e municípios, principalmente. As pessoas vivem nos estados e nos municípios. Os estados e municípios precisam ter essa autonomia, tanto financeira quanto administrativa e de fiscalização também. E nós precisamos, que aí é a grande questão, rever a repartição do bolo tributário. Que hoje é o ponto nevrálgico da coisa. Hoje há uma concentração muito grande de receitas na União e é fundamental que haja uma repartição melhor com estados e com municípios que hoje enfrentam uma crise sem precedentes. Não é só o Rio Grande do Norte
que enfrenta essa crise. Essa crise está posta em vários estados da União e também em muitos municípios do país, então a gente precisa rever essa repartição desse bolo tributário. Como é que você vê a questão tributária em contraponto ou em confronto com a empregabilidade? É fundamental, a gente precisa, se você há um custo hoje muito grande no sistema tributário brasileiro. Então, se você simplifica esse sistema, você torna o país mais atrativo para investimentos e com isso você vai gerar, com a volta dos investimentos ao país, você vai gerar mais emprego e a gente tentar sair desse cenário hoje de altos índices de desemprego no país. Cadu, no governo anterior houve uma coisa que foi a revogação de um artigo do RICMS que reduzia a alíquota sobre a energia elétrica para hotéis. E aí passou de 20% e passaram a pagar 27%. O que é que aconteceu? Isso está inserido, Nelson, assim, eu sou muito justo nas minhas ponderações, né? Isso não foi uma deliberação do governo anterior, foi uma questão posta pelo CONFAZ, né? Isso vem no contexto da Lei Complementar 160 e do Convênio 190, né? Essa lei teria que ser revogada no final do ano passado. Eu já recebi esse pleito, já levei a governadora para a gente tentar retomar. Vamos tentar fazer isso através do CONFAZ, porque a gente precisa de legalidade jurídica para fazer isso, isso faz parte, né, daquele plano que a gente tem de incrementar, de fomentar o desenvolvimento do turismo, que é o maior gerador de emprego aqui no Estado. Então, a gente não vê com maus olhos essa questão, não, mas precisamos de ter respaldo do CONFAZ para fazer isso. Você vê que tem um bocado de coisa, além desses projetos iniciais que você, inclusive, a Nota Potiguar, que você se dedicou à questão do que haver, mas muita coisa ainda precisa ser feita, com certeza. A gente tem trabalhado muito, tem a questão do PROAD, tem a revisão desses benefícios, a gente tem muitos projetos dentro da tributação. Eu tenho dito lá que o pessoal, a minha equipe é excelente, Nelson, assim, assim, eu sou um privilegiado, eu tenho que assumir isso, assim, porque dentro do Estado é difícil a gente ter um quadro tão bom quanto a gente tem na tributação. E eu conto demais, o pessoal tem trabalhado muito, por isso que esses projetos que a gente traz não são projetos meus, né? É todo um trabalho em equipe que a gente está trazendo muita coisa interessante para a sociedade potiguar. Que beleza, Cadu. Eu teria mais ainda algumas perguntas a fazer. Infelizmente o tempo passa rápido, o programa é curtinho e a diretora hoje já olhou para mim 3 vezes mostrando o relógio e infelizmente a gente terminou a nossa entrevista, mas você foi muito bacana elucidando uma série de coisas e mostrando exatamente essa competência que você tem e essa vontade de que as coisas deem certo. Eu só tenho que renovar os agradecimentos, porque você aceitou vir para cá, lhe desejar muito sucesso, que o nosso Estado se aproveite da sua competência, da sua juventude e que isso possa resultar em coisas boas para todos nós potiguares. Eu que agradeço, Nelson, a oportunidade, fico muito feliz de estar aqui conversando com você e o nosso desejo, assim, todo o nosso empenho em 2022 a gente entregar um Estado numa situação melhor do que a gente recebeu agora em 2019. E para isso vai precisar de muito trabalho, mas não vai faltar empenho, não. Se Deus quiser, que Deus nos ilumine para a gente entregar um Estado melhor para a sociedade potiguar em 2022. Amém. E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, mais uma vez, obrigado pela sua grande audiência. Com a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado.